Fala galera da Medeiros TV, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso Botafogo, falar um pouquinho sobre as principais notícias, né? Você que está chegando aqui nesta quarta-feira, hoje tem Boa Vista e Botafogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca, mas não é sobre esse jogo que eu quero falar não. Quero falar sobre a negociação envolvendo o volante Alan Marques, né? Ele que esteve aí em negociações com o Botafogo nos últimos dias, nas últimas semanas, né? A gente, inclusive, aqui na Medeiros TV falou bastante sobre esse assunto. Existia, sim, e existe até então uma negociação, mas o Alan deu uma entrevista a um site, né? A um portal lá nos Emirados Árabes, falando sobre o desejo dele de continuar no Al-Ahda, que está esperando aí uma renovação, uma proposta de renovação lá com o Al-Ahda, que está muito feliz por lá e que recebeu alguns contatos de vários clubes, mas que ele quer continuar nos Emirados Árabes, enfim. Fez uma média ali com a torcida, né, com a torcida do Al-Ahda. Quando o jogador fala nesse tom, muito provavelmente é porque já está encaminhando talvez ali uma renovação, e aí aproveitou para fazer uma média com a torcida no clube onde ele deve continuar, né? E isso também indica que foi mais uma negociação sem sucesso do Botafogo, né? O Botafogo que tinha perdido aí a negociação do Christian Medina, o volante do Boca Juniors, né? E agora o plano B do Medina, que foi o Alan, né? O Botafogo chegou a negociar, tudo indica também aí que está indo por água abaixo e o Botafogo não deve conseguir concretizar essa negociação, né? E aí, assim, é complicado, né? Porque a gente traz a informação, realmente existia a negociação com o Botafogo, mas não depende da gente fechar a negociação. Depende do clube, depende do Botafogo. Depende do Botafogo acertar salários com o jogador, depende do Botafogo acertar com o clube, com o Al-Ahda. E isso o Botafogo não está conseguindo fazer, cara. Não está conseguindo fechar as negociações. E isso não é só em relação a volante, não é só em relação a Alan. Não está conseguindo fechar com o lateral direito, não está conseguindo fechar com o volante, não está conseguindo fechar com o meio ofensivo para jogar ali na posição do Eduardo, não está conseguindo fechar ali com o centroavante para ser o reserva do Tiquinho Soares, ou então revezar com o Tiquinho Soares. O Botafogo tem lacunas nesse elenco, né? Alguns jogadores estão saindo, outros jogadores chegaram, mas está longe do elenco do Botafogo, está bem reforçado aí, na minha opinião, para 2024. Tem ainda, sim, diversos setores desse elenco do Botafogo que precisam ser reforçados. Eu venho conversando isso com vocês aqui ao longo dos dias, ao longo das semanas, e o tempo está passando, janeiro está terminando, né? Daqui a 20, 25 dias a gente deve ter aí o jogo da pré-Libertadores, né? Que é a primeira fase da Libertadores, depois a segunda fase da Libertadores, e aí a fase de grupos. Então, assim, o tempo está realmente passando, o planejamento do Botafogo, na minha opinião, eu falei isso aqui no último vídeo e repito, eu acho que o planejamento do Botafogo não está dos mais corretos. Já era para o Botafogo estar com o elenco praticamente fechado, o elenco praticamente completo, dando material humano para o Thiago Nunes, que é o treinador da equipe, para que ele escolha as melhores opções, para que ele treine diversas opções e variações táticas e de peças, para que ele possa chegar lá em fevereiro, no jogo da pré-Libertadores, ele possa ter opções para escolher a melhor na opinião dele. Hoje, o Botafogo não consegue entregar para o Thiago Nunes material humano em diversas posições. Na lateral direita, o Thiago Nunes está tendo que colocar o Vitor Sá ou o Júnior Santos improvisado de ala direita para jogar no esquema de 3 zagueiros. Uma solução que o Thiago Nunes arrumou para a falta de lateral que a gente tem no elenco. Meio campo, o Eduardo, né? É a única opção hoje para meia ofensivo do Botafogo, é o Eduardo. Se o Eduardo tiver suspenso, se o Eduardo se machucar, por exemplo, amanhã, o Botafogo não tem reserva para o Eduardo. Então, assim, realmente é algo que eu acho que a gente precisa continuar aqui, de certa forma,
falando e de certa forma, cobrando para que o Botafogo acelere esse processo, né? Não tá legal, não é o ideal. A gente está vendo aí outros clubes se reforçando, o próprio Fluminense, que nem SAF está se reforçando bastante, trouxe aí alguns jogadores importantes, né? Outros clubes, o Corinthians também se reforçando, o Internacional, cara, que também não é SAF, o Internacional se reforçando bastante. E assim, a gente tem que ver o Botafogo, no mínimo, fazendo frente a esses clubes, né? Com investimento também para poder fazer frente aí na Libertadores. Senão o Botafogo vai acabar fazendo figuração na Libertadores se chegar na fase de grupos. O que seria uma catástrofe para a gente, né? Ficar fora da fase de grupos da Libertadores, saindo aí talvez aí na primeira ou segunda fase para o Bragantino, por exemplo, né? Que vai ser um confronto difícil. Segunda fase da Libertadores, pode ser que caia aí num Botafogo e Bragantino, cara. Então assim, o Botafogo precisa se preparar, precisa reforçar o elenco, precisa contratar jogadores para algumas posições que estão carentes hoje nesse elenco. Alguns jogadores saíram, né? O Gabriel Pires saiu, o Lucas Fernandes saiu. Então o Botafogo teve algumas saídas, né, do elenco. Tudo bem, acha que o Gabriel Pires não deveria ficar? Tudo bem, acha que o Lucas Fernandes não deveria ficar? Tudo bem, só que precisa repor, precisa trazer outras peças, né? Não adianta esses jogadores saírem e o Botafogo deixar aquela posição ali sem ninguém, sem um reserva, sem um jogador que possa entrar ali nesse elenco e fazer ali um revezamento com o atual titular. Hoje a gente até tem ali o titular, que é o Tietê, que é o Marlon Freitas, né? Que inclusive a torcida está pegando muito no pé do Marlon Freitas, tem o Danilo Barbosa, né? Mas precisa de elenco. Não se faz um time campeão com 11 jogadores. O Botafogo precisa de um elenco forte, precisa de 16, 17 jogadores de alto nível para aguentar a temporada inteira. Senão, não vai rolar. Então, assim, realmente estou bem preocupado. Tomara que nos próximos dias aí, talvez na próxima semana, a gente tenha novidades, cara, porque eu estou vendo as negociações aparecerem, eu estou vendo os nomes aparecerem, e aí fico entusiasmado com os nomes, fico ansioso com os nomes e, no final das contas, tem sempre um motivo ou outro que faz com que a negociação não feche, faz com que o jogador não assine com o Botafogo. A última contratação que a gente trouxe aqui, que o Botafogo conseguiu fechar, foi a do Savarino, que inclusive eu trouxe essa informação em primeira mão para vocês aqui. Eu fui o primeiro a falar que o Botafogo tinha acertado a contratação do Savarino. Você que acompanha o canal aqui, você sabe disso. Essa foi a última, né? E isso já faz um tempinho, né? Algumas semanas. Então, assim, a gente tem que trazer mais jogadores e eu espero, de verdade, que a gente nos próximos dias aí, cara, na próxima semana, no máximo, a gente consiga fechar negociações. Chegou no momento de especular menos e fechar mais contratações. É isso que o Botafogo está precisando. Menos nomes saindo aí na mídia e mais ação, mais jogadores fechados com o Botafogo. É isso que a gente precisa. E é isso, gente. Eu vou deixar para falar sobre Boa Vista e Botafogo no próximo vídeo. Esse vídeo aqui fica só mesmo como o vídeo do Alan, que ficou realmente distante do Botafogo, e eu externando aqui também a minha preocupação com essa montagem do elenco do Botafogo. Não estou falando de time, estou falando de elenco. E o elenco do Botafogo precisa de muitas melhorias ainda para 2024. Tá bom? É isso, gente. Vamos conversando. Nos próximos vídeos a gente vai falando um pouco mais sobre o Botafogo e o dia a dia do clube. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!